Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero comentar sobre um assunto que é extremamente importante e eu vejo que algumas pessoas estão aí distraídas, né, com muitas cortinas de fumaça que a esquerda vem pregando para que você não esteja atento a coisas que realmente vão prejudicar, por exemplo, a propagação de informações. Mas antes de eu dar continuidade, se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. E essa notícia, gente, eu estou retirando do site Terra Brasil Notícias, que tá assim: STF vai decidir o que se pode postar na web. E isso, gente, é algo assim muito grave, né? Porque quando um órgão ele é responsável por dizer o que você pode ou não postar na internet, isso significa que o Estado ele está tomando conta, ele é o agente que vai dizer o que você pode ou não postar, né? O que você pode ou não pensar, né? Porque tem aquela velha frase, penso, logo existo. E quando você pensa, você existe, você quer propagar aqueles seus pensamentos. E isso, gente, é de uma gravidade muito grande. Porque nós temos aí, por exemplo, os tais checadores de fatos, que botou muitas coisas, principalmente, né, se não for 100%, que a direita posta na web como fake news, né? Nós temos o grande exemplo aí, do que aconteceu na campanha presidencial, onde tudo que Bolsonaro postava, que era uma verdade, que vinha da própria grande mídia, checadores de fatos, o próprio STF, começou a mandar retirar esses conteúdos, porque simplesmente eles não queriam que propagassem aquilo. E é nesse ponto aí, que é preocupante, porque isso já está acontecendo no nosso país. A campanha presidencial do ano passado, ela foi um pontapé inicial, basicamente isso, né, um pontapé inicial, para que o Estado pudesse dizer para você o que você pode ou não postar. E quem trabalha na internet sabe muito bem que dependendo do que você postar, a sua rede, ela perde alcance. Então nós já estamos passando por isso. Mas com o STF decidindo o que pode ou não postar na web, a gente pode dizer que isso será ampliado para os cidadãos comuns, vamos dizer assim, não para somente para os influenciadores, como já vem ocorrendo no Brasil. Eu vou dar uma lida aqui na matéria para vocês, tá? E vou comentar. O Supremo Tribunal Federal realiza nesta terça-feira, dia 28, né, hoje no caso, uma audiência pública para discutir as regras do Marco Civil da internet. Esse Marco Civil, eu não sei se vocês lembram, mas a Dilma tentou passar esse Marco Civil aí na calada da noite, mas não deu muito certo como eles queriam. Esse Marco Civil tá para ser passado, gente, há muito tempo, há muito tempo. E agora com essa onda de politicamente correto, né, as pessoas dizendo que tudo é fake news, se não for aquilo que você concorda é fake news, eles estão tendo, vamos dizer assim, mais força para poder passar esse Marco Civil. E lembrando também que no caso da nossa Suprema Corte maravilhosa, não necessitam exatamente da população, acho que a gente já experimentou isso, eles não se interessam, né, exatamente no que a população pensa sobre isso como um todo, independente de sua ideologia. Então, dependendo da situação, isso pode passar esse ano, até porque o próprio PT, o próprio Lula, disse que isso é uma prioridade. O debate foi convocado pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores de ações que tratam da responsabilidade de provedores na remoção de conteúdos que sejam considerados com teor desinformativo ou com discurso de ódio de forma extrajudicial, sem determinação expressa pela justiça. Ou seja, colocar essa responsabilidade nos provedores para que eles retirem esses conteúdos da plataforma. Durante a audiência, a Corte vai ouvir especialistas e representantes do setor público e da sociedade civil, que a gente não sabe quem é, pode ser o menino espertinho, por exemplo, que tá louco por um marco civil na internet, né? Não sabemos até quando, talvez até essa água bater na bunda do menino espertinho. E obter informações técnicas, econômicas e jurídicas antes de julgar a questão. Os debates serão abertos às 9 da manhã, contarão com a exposição de representantes das empresas que operam as redes sociais
e o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Olha que interessante, Paulo Pimenta é aquele ministro que há pouco tempo estava sendo entrevistado, se eu não me engano foi uma jornalista da CNN Brasil, e ela começou a indagar ele pelo jeito não gostou muito, e acabou perguntando para ela se realmente ela era uma jornalista. Quando você vê um ministro desse, que faz uma pergunta dessas para uma profissional do jornalismo que estava ali fazendo o seu trabalho e simplesmente por ele não gostar das perguntas, a gente já pensa o seguinte: se eu fosse a grande mídia, eu ficava de olhos abertos, tá? Porque até eles vão sofrer com isso. Porque a partir do momento que eles começarem a não concordar com certas situações, esse marco civil passando também vai afetar o jornalismo da grande mídia. E o que pode acontecer é nós termos aí noticiários, né, o jornalismo muito mais nas mãos do Estado, e ao invés de termos um jornalismo de qualidade, tanto na internet quanto na grande mídia, nós teremos aí, no fim das contas, propagandistas, ou seja, pessoas que são pagas para propagar aquilo que o Estado quer que seja propagado e não a notícia real. Então, isso realmente é algo que os deputados, os senadores, todos os políticos de direita deveriam estar super preocupados, porque até eles vão ser prejudicados com esse marco civil da internet. E linkando aqui, né, uma outra notícia que saiu no Terra Brasil Notícias, que tem tudo a ver com esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Em audiência pública no STF, essa plataforma aqui que eu vos falo, diz que já tirou mais de 1 milhão de vídeos da plataforma, mas não pode ser extremista, ou a empresa quebra. Ou seja, a própria plataforma está demonstrando que esse marco civil da internet aqui no Brasil pode prejudicar a própria empresa, porque eles não podem cercear totalmente a voz das pessoas. Ou seja, nós vemos através dessa fala, podemos dizer assim, da plataforma, que o que eles querem é algo muito, muito extremo. Provavelmente, vou colocar aqui coisa que eu acredito que possa ser. Provavelmente, tudo que falar do presidente exclui. É complicado, porque aí nós não temos mais um país onde a liberdade existe. Porque quando uma pessoa ela se torna presidente, ela não é um deus na Terra. Ela é um ser humano que erra. E erra muito, e não pode ser criticada. O próprio Xandão uma vez disse que se você é uma figura pública, você tem que aguentar o rojão. Mas agora, por algum motivo muito oculto, ele mudou de opinião, juntamente com outros ministros, e acredita que cercear a voz do povo na web é interessante. Após a abertura da sessão no Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet, representantes das plataformas se manifestaram e negaram acusações de omissões em retirar conteúdos do ar. O advogado Rodrigo Ruff Martins, que falou pela Meta, empresa do Facebook, afirmou que o grupo retirou do ar 135 mil anúncios de natureza eleitoral durante o primeiro turno. E é interessante falar do Facebook, porque eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas assim, pelas coisas que eu falo, pelo meu trabalho aqui, eu acredito que essa plataforma perdeu muita popularidade, porque se tornou chato postar as coisas nessa plataforma, porque tudo que você posta, eles retiram. Então, não dá pra falar nada, a não ser que você queira falar de maquiagem, a não ser que você queira falar de amoeba, enfim, coisas desse tipo. E mesmo assim, dependendo do que você falar em um vídeo, ele pode ser retirado porque pode ser considerado um discurso de ódio. Porque nós não temos, por exemplo, uma lista do que pode ou não falar. Já é um absurdo. Mas, vamos lá. Nós não temos uma lista para nos dizer o que nós não podemos falar. Então, o que é discurso de ódio dentro dessas plataformas? Nós não sabemos. Nós andamos no escuro tentando adivinhar o que é isso, o que é aquilo, para tentar se manter na plataforma. Então, a partir do momento que não se tem uma lista, vamos dizer assim, que eu, como eu disse, eu já acho um absurdo, para dizer o que é realmente um discurso de ódio, né, no caso desse tipo de discurso, abre um leque de possibilidades e tudo pode ser considerado um discurso de ódio. Porque talvez uma pessoa fazendo um vídeo sorrindo pode afetar uma pessoa que não tenha dentes.
E isso pode ser considerado algo ruim. E aí, como é que fica essa situação? Então, cercear a voz, a criatividade das pessoas, seja num meme, mesmo falando de políticos que são pessoas públicas, pagas com dinheiro público e estão ali realmente para ouvir o que o povo tem a dizer. Então, é muito importante a gente estar a par do que está acontecendo, porque se esse marco civil for da forma, ou até pior, como foi na campanha eleitoral, pode ter certeza que muitas pessoas, muitos canais, muitas páginas vão sumir das plataformas porque não vai haver possibilidade de se expressar. Então, quero saber a opinião de vocês, coloque aí nos comentários. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.